Salve, salve turma! Estamos começando mais uma Prosa Com, hoje episódio 69. Estou aqui com a diretoria, a executiva do Simers, juntamente com a HCI, que nos dão a honra de a gente poder aqui aproveitar a visita do Simers RS, o vice-presidente, o diretor regional também, 2 doutores, 3 doutores e o doutor também aqui, Robledo, do HCI, para a gente fazer uma imersão sobre o Sindicato dos Médicos, sobre o HCI, que já esteve aqui junto nessa bancada, junto com o Douglas Ugeri e o Alain, duas pessoas fantásticas que pudemos desmembrar um pouco, mostrar um pouco para a sociedade o que é o HCI, né? Porque é uma cidade, uma cidade, a Par é a segunda instituição que mais emprega no município, com mais de 1.000 funcionários lá dentro, então é uma coisa de louco. E estar aqui com vocês é uma honra. Estou falando com o Dr. Fernando Hubert Machado, vice-presidente do Simers, também com o Dr. Luiz Ernesto Vargas, diretor da região noroeste do Sindicato do Médico do Rio Grande do Sul. E aqui, de Ijuí, não menos importante, pelo contrário, Dr. Robledo Merley Aliev, diretor técnico do Hospital de Clínicas de Ijuí. Então é um prazer imenso tê-los aqui. Fiquem à vontade para começar essa prosa. Boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Porque é atemporal, né, o podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Noite. É um prazer estar aqui com vocês e para nós, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, é muito gratificante porque a gente tem uma bandeira muito forte, né, de interiorização, especialmente nessa nossa atual gestão, que se iniciou em janeiro de 2022. O Luiz Ernesto é diretor de toda a região noroeste, né, então ele atua profissionalmente em Panambi, em Condor, em Cruz Alta, mas dentro do Simers ele comanda toda a região noroeste e aqui nós temos 7, 8 delegacias, né? Não com sede física, mas dentro da nossa estrutura são consideradas delegacias, né? Temos 35 delegacias no interior e nós temos essa bandeira já desde o início de irmos até o médico, né? Então é fundamental porque eu, por exemplo, morei grande parte da minha vida no interior do estado. Nós sabemos que morei em Santa Maria, em Rio Grande e em Alegrete, né? Então regiões que são completamente diferentes. Sim. Até Santa Maria do Alegrete tem uma certa proximidade assim cultural, mas a Zona Sul já bem diferente, né, em Rio Grande e Pelotas. E nós sabemos que é muito diferente exercer a medicina e o próprio setor de saúde no interior do que em Porto Alegre, na região metropolitana, né? As demandas elas são muito peculiares e muda muito de região para região. Né? As demandas dos médicos e da saúde lá na Zona Sul, em Rio Grande e em Pelotas, ou lá em Erechim ou em Passo Fundo, são completamente diferentes. Então a gente tem que estar na ponta, médico falando com médico, isso é fundamental. Temos os nossos setores técnicos, assessoria política, advogados que também fazem um trabalho incansável, né? E nosso objetivo é não só descentralizar a parte política, quando os médicos precisam de nós, ou também quando temos algumas atitudes mais proativas, como buscarmos mudanças de legislação municipal, estadual, federal em benefício do médico e da saúde, mas trazermos eventos, né, integrarmos com os médicos, oferecermos serviços descentralizados. Agora a gente vem num projeto que é inovador, na verdade é uma conquista histórica, uma demanda histórica dos médicos do interior, que é a descentralização do nosso serviço jurídico, né? Nós temos advogados negociadores que viajam por todo o estado, mas que prestam mais consultoria, participam das negociações junto a hospitais, com o HCI, junto a prefeituras, mas quando o médico precisa de uma atenção especializada no jurídico, como uma demanda trabalhista, uma demanda civil, uma demanda de direito médico, né, da prática profissional, até então isso era centralizado nos escritórios de Porto Alegre. E a gente entende a importância do médico de Ijuí conversar com o escritório e com o advogado aqui, que ele tem vínculo, como em Passo Fundo, como em Santa Maria, como em Pelotas. Estamos iniciando por esses polos regionais, mas queremos levar todas as cidades acima de 50 mil habitantes. Então, nós temos uma atenção especial com o interior do nosso estado, porque metade dos médicos, aproximadamente, estão no interior e nós acreditamos que nos próximos anos isso vai se intensificar, uma migração da região metropolitana para o interior pelas condições de trabalho, né, que são cada vez mais precárias em Porto Alegre, na região metropolitana. Nós temos uma situação que nós raramente vemos no interior, na região metropolitana. As situações são muito graves, como que nós vencemos meses atrás em Alvorada, em Cachoeirinha, em Canoas e vencemos há anos, né? Então é muito difícil a gente presenciar uma situação de absoluta falta de condições de trabalho para o médico em alguma cidade do interior, como naquelas cidades. Muita pejotização, muita terceirização do trabalho médico, né? Nós sabemos que essa é
é uma realidade do país em todas as áreas, mas a terceirização, como tem sido feita no Rio Grande do Sul na área de saúde, é algo completamente sem critério, tá? Em que o médico fica espremido entre o gestor público que terceiriza o serviço, entre empresas que não têm qualquer credibilidade ou condição de prestar o serviço, e sem mínima proteção do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de segurança funcional. Sim. Tanto que nós do Simers formulamos dentro do sindicato um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e que objetiva dar mais proteção para o médico nos contratos PJ. Né? Então, isso foi uma iniciativa do Simers que já passou por 2 comissões no Congresso Nacional. Perfeito. Doutor Luiz Ernesto. Primeiro, agradecer a oportunidade. É tão importante quem trabalha aqui no interior, exatamente, e principalmente a nossa proximidade com o Ijuí, com o HCI, né? Muito agradecido estar com o Robledo junto, que a gente já se conhece previamente, já nos prestigiou lá em Panambi, na Associação Médica, né? Então, dos nossos amigos lá, e essa questão da interiorização do Simers é extremamente importante. Por quê? Porque a gente precisa, quem está no interior, tem uma atividade um pouco diferente, e tendo essa atividade, essa estrutura que nós precisamos, nós somos toda essa região aqui, não vou dizer toda, mas uma grande parte da região noroeste drena para o Hospital de Clínicas de Ijuí. Então, é um desafio muito grande, né? O HCI tem uma complexidade bastante grande, tem vários serviços, e isso também demanda, né? Não é nenhuma nem 2 vezes, né, que provavelmente o Robledo é acionado. E assim como o médico e responsável técnico, né, nós também temos as nossas demandas no interior. Então, a gente agradece, é extremamente importante essa proximidade, e Juiz sempre nos recebe de uma maneira muito satisfatória, né? Então, e a gente é muito grato, né? Agora, eu estou representando a região noroeste, é um prazer imenso poder ajudar, e de novo, o Simers está para defender o médico. Por isso que nós estamos aqui, o médico tentando ajudar os nossos colegas médicos dentro da nossa profissão. Só ressaltar também a importância dos nossos representantes aqui em Ijuí, né? O Luiz Ernesto comanda toda a região noroeste, que abarca Ijuí. Nós temos 2 representantes, que é o Dr. Renan Gomes, que é pediatra, né, e também é dirigente da Unimed, e o Dr. Bruno Guidolin, que é psiquiatra, preceptor da residência médica lá no HCI de psiquiatria, também atua, acho que no Hospital Bom Pastor, né, então tem uma atividade bem dinâmica aqui na cidade. Então, a nossa estrutura é essa, né? O objetivo é descentralização política, quando o médico precisar de nós estarmos aqui, mas também atuarmos proativamente, trazermos eventos, seja um evento como hoje, em que nós vamos reunir os médicos para falar sobre o que o Simers tem feito estadualmente, nacionalmente, mas quais são as demandas eventuais que podem existir aqui, que não chegaram a nós, né? E também descentralização de serviços, né? Como serviço jurídico, serviço contábil e tantos outros que o Simers oferece, mas o nosso objetivo é cada vez mais trazer ao interior de forma personalizada. Doutor Robledo. Primeiramente, então, obrigado pelo convite, Jandir, tá com o Fernando aí, o Luiz. Escutando a tua fala, eu vejo como a gente está num caminho bem adequado aqui no HCI em relação a não se colocar em posição de ter que ter algum tipo de intervenção do sindicato. Hoje falo como gestor, diretor técnico desde a época da pandemia, falávamos antes, né? Perfeito. Essa era uma demanda que a gente via antes. Eu estou na cidade que há 16 anos, né, no corpo clínico. O senhor é de onde, Robledo? Eu sou daqui de Juiz mesmo, mas a gente faz toda a formação fora, claro, volta retorna. Depois para... Não era um plano, mas acabei voltando por circunstância de oportunidade mesmo, né? Perfeito. Hoje percebo que talvez a dificuldade que o sindicato perceba na Grande Porto Alegre, nesses exemplos que você colocou, né, Fernando? Seja porque o médico está ausente da gestão. É um dos principais pontos. Eu imagino que porque a gente viveu isso, não intensamente, né, mas a gente viveu um pouco disso, assim, ou a falta desse médico há uns anos atrás dentro da gestão do hospital, e hoje a gente tem a situação de ter um presidente médico atuante, né? Não é um médico que trabalha pouco, muito pelo contrário, um médico que atua muito dentro e é presidente da instituição, dando força para o médico lá dentro, porque quem sabe como que é um hospital se não é o próprio profissional que está ali dentro, vendo as demandas, né? Entendendo as coisas, né?
Então, o que eu percebo, assim, que se o médico está na gestão, e esse é um estímulo, na verdade, que talvez por aí o pessoal se retraia um pouco de estar participando da gestão da sua casa de saúde onde você trabalha, né? A gente tem convicção de que o médico tem que assumir esse papel também, né? Ele está lá fazendo atividade, mas se ele entrar na gestão, ele vai dar um olhar diferenciado. E aí isso facilita nas relações de trabalho, né? A hora que você tira o médico da gestão minimamente, cara, favorece esse tipo de situação, quem sabe que leve a situações ruins, assim, de uso do trabalho, né? Se o médico está na gestão, como é que vai usar o trabalho dele? É difícil acontecer isso, né? Então, acho que é bem importante isso, assim, a gente vê que acho que a gente está no caminho certo, né? É verdade. Na verdade, a gente tem muito poucas demandas do ponto de vista trabalhista, da relação dos médicos com as suas instituições de trabalho aqui em Juí, né? Muito poucas. Relação a atraso de remuneração, falta de condições de trabalho, um processo assim abusivo na relação do gestor com os médicos e que nós infelizmente enfrentamos em diversas outras cidades, né? Santana do Livramento, Bagé, né? Temos situações pontuais também em Santiago, né? E diferentes regiões, Pelotas, Rio Grande, enfim. E aqui, né, é uma das cidades em que nós praticamente não temos demanda, né? Normalmente o Simers aqui atua ou na prestação de serviços ou em alguma questão individual, uma demanda jurídica que eventualmente exista de algum médico. Mas não assim na relação com as instituições. E olha que eu estou no Simers desde 2019, eu fui diretor de interior, depois diretor-geral, agora vice-presidente. Em nenhum momento nós tivemos assim uma demanda significativa, um conjunto de demandas aqui em Ijuí, né? Então, isso é um exemplo, né, do ponto de vista Eu de gestão. comentava com o Jandir antes, né? Então, eu estou na direção técnica mais ou menos nesse mesmo período, 2020, pandemia, a gente assumiu a gestão que hoje é encabeçada pelo Douglas assumiu nessa época, e uma política que a gente desenvolveu, né, é de uniformizar a relação com os médicos dentro da instituição, né? Porque o que a gente identificou na hora que a gente entrou na gestão? Cada profissional tinha uma relação contratual individualizada. Então eu tinha grupos de 15 profissionais no mesmo setor, cada um deles com um contrato à parte. Né? Muita diferença, muita assimetria. Né? Por que acontece? O Hospital Filantrópico, que trabalha com teoricamente 60% do SUS, a nossa realidade é 80%. Então, a nossa dificuldade é a dificuldade de qualquer outra instituição que trabalha com o SUS de você conseguir fechar a conta. Isso não é segredo para ninguém. Mais de 60% já é muito difícil. É muito difícil, né? Então, é óbvio que você não vai conseguir uma instituição desse tipo remunerar de maneira maravilhosa como eu gostaria. Você remunera da maneira que você consegue, vai fazendo as suas mágicas para conseguir, né, tornar justa a relação, né? O que a gente desenvolveu nos últimos 4, 5 anos, né? Identificar os grupos e trabalhar esses grupos de maneira uniforme. Se eu tenho 10 cirurgiões que trabalham no mesmo setor, a maneira de remuneração desses 10, ela tem que ser a mesma. Eu não posso eleger um privilegiado, um especial, né? E a hora de fazer a composição de uma contratação, tem que chamar esses 10 para a mesa e mostrar a realidade que a instituição tem, né? E escutar a demanda e chegar no consenso. Isso é isso que elimina as situações de estresse, né? O pessoal é sensível quando percebe que há uma dificuldade, que você gostaria de remunerar mais, mas você não consegue alcançar aquilo ali. E você vai fazer uma composição onde todo mundo tem que sair feliz. Sim. Né? Todo mundo tem que sair feliz. Tem que ser uma relação de ganha-ganha. Então, isso é uma coisa que a gente começou a estabelecer. A gente mexeu algumas cadeiras. No começo não foi fácil, né? Principalmente aquelas pessoas que estavam numa posição de ter algum tipo de privilégio, né? A gente trouxe o de baixo para cima, ou de cima para baixo, trouxe uma média e show de bola, né? E outra coisa, remunerar por produtividade. Essa é uma coisa que está bem clara, assim, naquelas especialidades onde isso faz sentido. Medicina com valor, né? Sabe? Cara, trabalhou bastante, recebeu proporcional a isso. Trabalhou pouco, recebeu proporcional a isso. E não era assim, né? Não era assim.
tinha isso um pouco, mas não era assim o norte, sabe? Quando eu te falei que tinha muita disparidade, a gente encontrava muita disparidade. Muito heterogêneo o cenário. Muito heterogêneo, sabe? Então, assim, as coisas começaram a se organizar, trazer o médico para a conversa. Isso é uma coisa que eu elogio o nosso diretor-geral, Jefferson, né? Toda vez que tem conversa com o médico, se não tem o diretor técnico ou o presidente na conversa, ele não conversa. Né? O médico tem que receber o médico. Sim. É a mesma linha que você falou. Exatamente. O médico gosta de falar com o médico. É isso aí. Porque entende as suas demandas. Exato, porque o administrador, ele não entende a parte técnica, o que aquela pessoa faz, o que faz sentido, o que não faz. Então a gente fica ali nesse... Eu gosto de falar assim, eu não mexo com o dinheiro. Sabe? Eu nem quero, né? Porque são os meus colegas de trabalho do dia a dia. Claro. Mas o que a gente faz é o contraponto, né? Claro. Escuta a demanda aqui, escuta a demanda ali. Só, mas peraí, olha aqui, ó. Né? Vamos assim, vamos... E a gente vai construindo e chegar numa relação que seja boa, agradável, né? E essas coisas depois vão se adaptando com o tempo também. A hora que muda um pouquinho, ajusta um pouquinho, né? Então, cara, vou te falar assim, nós tivemos um ano de botar a casa em ordem, que foi um ano de muitas reuniões. Não é fácil. É difícil. Pô, é difícil. Nós passamos por um processo muito sério. Sabe? É um ano assim para, né, mexer nas cadeiras e depois a gente vem há uns 2, 3 anos de estabilidade assim, que acabou as pendengas, o hospital tá redondinho, tá andando redondinho assim e, cara, fica muito mais fácil trabalhar, né? É muito mais fácil. Nós passamos por um processo muito semelhante no Simers, né? No nosso primeiro ano nós tivemos que fazer uma série de reformas administrativas e no sentido da profissionalização de gestão, que eu já vejo que é uma marca que já conhecia desde 2019, né, nas visitas que a gente fez ao HCI. Então, e isso é, infelizmente, ainda muito raro, né, na gestão hospitalar, seja em Porto Alegre, na região metropolitana ou no interior. Né? E os hospitais que adotam uma gestão profissional conseguem essa proeza. Mesmo atendendo 80% SUS, conseguem ter sustentabilidade, prestar um bom serviço e ter uma boa relação com seus profissionais, com os médicos. Né? Mas nós também tivemos que modernizar a entidade. O Simers sempre foi uma entidade muito forte politicamente, o maior sindicato médico da América Latina, mas esta casca de tradição, essa grife de atuação política que nós sempre tivemos, também tem que ter, né, uma estrutura empresarial, uma estrutura sustentável economicamente. Senão ela opera contra. Para nós conseguirmos otimizar os recursos, prestar um serviço de maior qualidade na ponta e sermos mais efetivos na demanda do médico. Claro. Não basta nós só gritarmos. Gritar nós sabemos fazer no momento certo e qualquer um sabe gritar. Né? Mas nós temos que conseguir o resultado depois de gritarmos. Né? Então, isso é fundamental. Né? Então, é também uma premissa nossa. Nós temos que gerar resultado para o médico. Né? Os nossos representados precisam ter resultado nas suas demandas. Seja quando ele precisa fazer o seu imposto de renda, né, que não é algo tão complexo politicamente, ou quando ele tem uma demanda latente no seu local de trabalho. E para isso nós precisamos de uma estrutura que seja profissional, que seja organizada, um corpo de funcionários que esteja motivado e que tenha um senso de pertencimento. Né? Isso a gente só consegue quando a liderança gera, né, uma inspiração, claro, no sentido não pessoal, não personalista, né, mas no sentido de uma clareza de comunicação, de uma transparência, né? Aquilo que tu mencionaste aqui, né, que os médicos sempre saem com uma noção clara do que está acontecendo. Né? E é exatamente o mesmo processo que nós vivenciamos. Né? Em 2024... com a complexidade dos problemas que a gente tem no nosso sistema de saúde, se as nossas entidades, se as nossas instituições não tiverem esse nível de organização, nós não vamos conseguir resolver os problemas. Né? É verdade. E é muito latente isso. Muito latente, muito latente. A gente visitou, né, hospitais no interior e visita periodicamente, e hospitais na região metropolitana que tem a mínima condição, né, de funcionarem. Alvorada, né, nós atuamos fortemente, e aí foi uma atuação que foi mais incisiva e combativa porque precisava ser, pela transição de um processo que foi feito sem critérios de terceirização na gestão do Hospital de Alvorada. É um hospital, né, que é gerido em última instância pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, mas nesse processo de terceirização acabou sendo gerenciado por uma empresa de Pernambuco, que não tem qualquer realidade, não tem qualquer vínculo com a realidade em saúde do Rio Grande do Sul, e nós chegamos ao cúmulo de que numa cidade a 30 quilômetros de Porto Alegre faltava receituário. Os médicos tinham que fazer as receitas em folha A4 e carimbar.
faltava EQU, faltava hemograma, né? Qual a condição de um hospital assim funcionar? Cenas que nós imaginávamos, talvez numa cidade do interior do Amazonas, que se chega por barco depois de 2 ou 3 dias, né? E aconteceu lá de Porto Alegre. Por quê? Falta de gestão. E aí, assim como nós já observamos diversas vezes no interior. e o Simers entra nesse momento. Nesse momento, né, nós sempre definimos a estratégia junto com os nossos representados. Né? A atuação dos Simers, o nível de intensidade depende da decisão dos nossos representados. Então, em Alvorada, a decisão dos médicos foi: nós temos que subir o tom, nós temos que denunciar isso de uma forma muito enfática. Na mídia estadual, temos que denunciar o Ministério Público, temos que atuar de uma forma mais incisiva junto ao governo do Estado. Em 2 ou 3 meses, nós conseguimos a transição da gestão para um grupo aqui do Rio Grande do Sul. Podemos ainda ter problemas, mas já é um cenário muito mais próximo da funcionalidade do que o que nós tínhamos anteriormente. Em outras pautas, nós atuamos de uma forma mais estratégica e articulada com lideranças políticas, com a própria gestão do hospital, quando existe esse espaço do diálogo, né? Então, essa atuação ela é muito modulada pela realidade de cada pauta e pelo nível de demanda, de intensidade da demanda por parte dos médicos. Né? Essa descentralização que tu falaste, que está acontecendo agora na gestão, ela acontecia há anos atrás, em outros momentos? Porque é importante isso, né? O contato de vocês, bem como tu bem falaste, né? Esse contato com o juiz, contato com a região toda, com o interior todo, que às vezes é um pouco distante, né? Fica um pouco distante essa... Sem dúvida. Nós tivemos um processo ali no início dos anos 2000 de crescimento muito acentuado do Simers. Né? Foi ali que o Simers se tornou o maior sindicato médico da América Latina. Nesse momento houve uma atuação forte no interior, até promovida pelo hoje diretor do interior, Luiz Alberto Grossi. Né? Ele atuou naquele momento e por uma série de desalinhamentos na sequência dos anos, a forma como estava sendo conduzido o sindicato, ele acabou se afastando. Após isso, após 2005, 2006, então entre 2000 e 2005, uma atuação muito forte no interior. Após 2005 e 2006, isso começou a se esvaziar progressivamente. E quando nós assumimos em 2019, nós tínhamos uma atuação muito, muito fraca no interior. Né? Praticamente os médicos não vinham ao interior, quem vinha eram os setores técnicos dos Simers, e quando vinham médicos, eram médicos de Porto Alegre, que até faziam o seu melhor, mas que não tinham um conhecimento de como funciona a medicina e a saúde no interior. Então nós fomos expandindo a nossa atuação. Começou comigo, né, como primeiro diretor de interior da história do Simers. Então veja que até 2019 o Simers não tinha uma diretoria de interior, né? Inacreditável isso. Nós fomos profissionalizando, hoje nós temos uma assessoria política do interior, um jurídico do interior, né, uma comunicação do interior, então criamos toda uma estrutura própria para o interior e após a minha saída da diretoria do interior e passagem para diretor-geral, nós criamos 4 cargos de diretores regionais. Mas esses diretores regionais moram e atuam nas regiões, como Luiz Ernesto. Perfeito. Né? E também nós temos na região sul, Dr. Marcelo, em Um Pelotas. olhar bem mais próximo. Exatamente. Fora os nossos delegados, que são os representantes na cidade. Perfeito. Né? Então, nós conseguimos profissionalizar a nossa atuação no interior dessa forma. O fato de vocês, eu vinha conversando com o Dr. Robledo antes, tentando entender a questão, a relação Simers, sindicato, com os médicos, no caso com o HCI. E por isso a vinda, eu achei muito importante a vinda do HCI, porque quando a gente estava em conversa antes para montar essa conversa com vocês, essa prosa com vocês, com a diretoria do Simers, eu achei importante, num segundo momento, num primeiro momento, trazer também o HCI pela complexidade, né, do hospital. Inclusive, a doutora, eu tenho uma companheira, uma parceira de bancada, que é a doutora Clarice Ortiz Roberto, infelizmente não pôde estar aqui. A gente tentou fazer via Meet com ela, mas daí faltaria para vocês poder ouvir e a gente conseguir fazer essa prosa. Então fica o registro, fica um abraço a ela, colega de vocês, em um outro momento certamente a gente vai poder conversar de novo. Mas a gente estava conversando, né, anteriormente sobre o fato do Simers, quando que ele atua no hospital. E aí eu tinha uma visão que um pouco diferente, né? E aí o Dr. Robledo foi muito feliz na explicação, e aí eu vou deixar para vocês que quanto menos problema tiver dentro dos médicos em relação trabalhista, bem como tu falaste, melhor é. Não, em nenhum momento o Simers vai se fazer presente, seja para... Assim como o Fernando falou, o Simers representa os seus médicos, quando há uma demanda. Sim. Então aqui em Ijuí, nós temos o representante, o Dr. Robledo do HCI,
né? Nós temos ainda o Hospital Bom Pastor e nós temos ainda o Hospital da Unimed. Sim. Então, embora nesta noite não temos nenhum representante das outras duas instituições, Sim. né? Mas também a gente consegue ter esse acesso, porque é uma característica, digamos assim, de Ijuí. Claro. Né? Ijuí é um polo de saúde regional, é muito importante para toda a região, e a gente consegue conversar e transitar. Então, né, o Simers vai entrar quando tem alguma demanda específica, seja em qualquer uma das instituições. Claro que hoje o maior hospital daqui, o que tem maior complexidade, que tem mais relação, é o HCI, né? O Hospital de Clínicas é a referência, né, para uma região muito grande. E é essa a questão, né? A gente está aqui, a gente mora aqui, Sim. e a gente, porque, né, quando as pessoas falam, porque eu liguei, por exemplo, um exemplo muito claro, eu liguei para pedir uma ambulância no SAMU, né? E aí o SAMU, quando tu liga, tá lá em Porto Alegre. Né? Eles não sabem se o hospital de Juí, do Hospital de Clínicas, onde é que aconteceu, é 2, 3 quadras para frente. Sim. É uma coisa, então, essa é a ideia do Simers estar no interior. Né? Porque nós não somos daqui. Claro. A gente fica circulando, a gente já se conhece, né? A gente não precisa, né? Que às vezes, realmente, né? O pessoal tem tanta demanda, são quantos? 17 mil associados? 16.500. 16 mil, imagina. E aí está lá em Porto Alegre, nem sempre é tão simples assim. Né? Fundamentalmente, a nossa atuação, do ponto de vista político, se dá pela demanda do médico. Nessas questões mais sindicais, mais latentes, trabalhistas, remuneração, condição de trabalho, relação com o gestor, enfim. Mas nós também, nessa gestão do presidente Rovinski, nós invertemos um pouco essa lógica. Nós continuamos atuando de forma combativa quando precisamos nessas demandas, mas dessa forma um pouco diferente, com a presença médico a médico e médicos que têm vínculo com a cidade, que têm vínculo com a região, mas nós também procuramos pensar numa escala maior, né? Questões mais estruturais a nível nacional, estadual. Nós criamos um projeto, por exemplo, que é o Portas Abertas Simers. A cada 15 dias nós recebemos um deputado federal, um senador, um chefe de poder, procurador-geral de justiça, judiciário, e apresentamos as pautas da categoria médica no estado naquele momento. Né? Por quê? Porque a mudança estrutural, o avanço concreto, permanente para a categoria médica e para a saúde se dá com mudança de legislação. A gente resolve um problema pontual pela atuação dos Simers, mas se nós não pensarmos de uma forma mais ampla, aquele problema vai voltar a se repetir daqui a 6 meses ou um ano. Nós também criamos nessa gestão do presidente Rovinski, a partir da nossa assessoria política, um projeto chamado Simers Mais Saúde, que muda a lógica do direcionamento das emendas parlamentares. Até então, as emendas parlamentares, elas eram destinadas, e nós temos muito dinheiro de emenda parlamentar, sem entrar aqui no mérito se é correto ou não, mas tem muito dinheiro para a saúde, 50%. Né? Então, são 38 milhões para cada senador, são 17, 18 milhões para cada deputado federal para a saúde por ano. E até então, o dinheiro da saúde era destinado apenas pela lógica do gestor. Aqui, felizmente, nós temos gestores que são médicos, mas em muitas cidades nós não temos. Fruto desse afastamento do médico, da gestão, e que é muito prejudicial, e a gente trabalha também tentando fomentar o envolvimento dos médicos. Né? Mas agora, com esse projeto, nós reunimos os médicos nas cidades e nós apresentamos, olha, o que vocês querem, o que vocês precisam para o município ou para o hospital de vocês em termos de emenda parlamentar. E depois reunimos os parlamentares daquela região com forte base eleitoral e apresentamos. Fizemos em Venâncio Aires, os médicos queriam uma torre de vídeo. Né? Não é algo tão complexo, mas importante. Claro. Uma torre de vídeo mais moderna, que ia beneficiar diversas especialidades cirúrgicas. E também o hospital, São Sebastião Mártir, né? Que ia ganhar, ia saltar em qualidade. E conseguimos, 650 mil reais já depositados e a torre de vídeo sendo comprada. Então, nós estamos induzindo a melhoria do sistema hospitalar que beneficia o médico também. Fico muito contente com essa informação, Fernando, porque o HCI aqui, pelo seu histórico, ele tem um histórico de saber utilizar essas demandas políticas, assim, já... historicamente, assim, né? Então, o hospital já tem um setor específico para realização de projetos, captação de recursos, né? Ir a Brasília buscar a representação lá onde está o dinheiro dessas emendas, né? Então, ir atrás montar isso. Mas eu percebo que muitos hospitais, gestores, não sabem começar isso, né? Uma vez escutei de um representante que dinheiro existe lá, a nível federal,
né? Tem que saber apertar os botões. Tem que saber montar, saber pedir, saber organizar, né? Minimamente uma demanda, você fala 50% das emendas parlamentares para a saúde, cara, isso é muito recurso. É muito grande. É muito recurso, né? E você buscar uma torre de 650 mil, buscar um angiógrafo que nós conseguimos aí de 2,5 milhões, né? Um aparelho de radioterapia, né? Nós conseguimos com verba do Ministério da Saúde de 10 milhões de reais. Montando isso aí. Porque se a nossa instituição já aprendeu, né, ao longo do tempo a fazer isso, e o sindicato está identificando que outras menores, quem sabe ainda não têm esse know-how, né, ou quem sabe porque não olharam para isso ainda, não deu o despertar, você seria quem vai catapultar isso e permitir que esse recurso venha para a ponta de fato, né? No fim é um recurso público dos nossos próprios impostos voltando para a gente, né? E os médicos sendo mais protagonistas do processo, da decisão, da alocação de recursos na saúde, né? Porque é exatamente como tu mencionaste, né? O médico se ausentou desse processo nas últimas décadas, né? Então ele tem uma importância que é central, que é imprescindível, mas ele não atua na gestão, ele não participa do processo de alocação de recursos, né? Então com isso nós também estamos fomentando, né, a participação do médico e talvez um envolvimento maior na gestão, porque, bom, agora eu estou participando de uma forma ativa para direcionar o recurso para o hospital em que eu trabalho. E se torna, de certa forma, bem mais assertivo. Exatamente. Muito mais. Exatamente. E servindo de case também, já aproveitando para outras áreas. Porque tu consegue movimentar mais o gestor, parte técnica, e consegue captar a emenda justamente para aquilo que realmente estão precisando. A gente percebe de maneira muito clara, né, e a gente visitando cada cidade pequenininha, tem os hospitais grandes, né, como o Hospital de Clínicas, né, que tem um departamento para isso, tem um núcleo de regulação interna, né, então tem toda uma estrutura. E a gente percebe exatamente isso, quando há o envolvimento do profissional médico, as coisas que estão sendo criadas, né, junto com, né, todo o resto da gestão, mas faz diferença, porque a gente pega, por exemplo, instituições menores, onde que, né, essa semana, inclusive, eu estava na sexta-feira num hospital pequeno aqui da região, que fizeram uma reforma gigantesca, não tinha a ajuda, a avaliação de colega, talvez, que tivesse aquele conhecimento, e está aquele dinheiro lá tirado, parado. Então, né, o dinheiro é importante que venha, Sim. Mas precisa ser bem aplicado. E para ter um dinheiro bem aplicado, precisa gente que saiba aplicar também. Então, né, não adianta nós falar em saúde se a gente não tem um representante médico. Então, é extremamente importante. E acho que a nossa conversa aqui é muito simbólica do que nós acreditamos, né, como modelo de representatividade, que é essa articulação interinstitucional. Né? Então, entre as entidades médicas, entre esferas jurídicas, nós temos uma parceria mais próxima com a AB, com o Ministério Público, que tem nos ajudado mais nas demandas, com o setor hospitalar. Né? Então, muitas vezes tem aquela visão estereotipada de que o sindicato sempre está no lado oposto do hospital. Isso. Não, na maior parte das vezes o interesse é semelhante. Né? Claro. O hospital quer ter uma boa relação com os médicos precisam e querem ter aquele local como seu local de trabalho. Né? Então, na grande parte das vezes nós procuramos o diálogo e a construção de soluções junto com o sistema hospitalar. Claro que algumas vezes isso não é possível por algum tipo de inflexibilidade, de problema pontual na gestão, na relação com os profissionais, atraso de remuneração, enfim. Né? Então, nós temos situações que são muito simbólicas disso. Né? Em Venâncio Aires, por exemplo, na reunião em que nós conseguimos esse recurso, estava lá a gestão do hospital, porque também queriam. Né? Estava lá o prefeito do município, então tinha prefeito, tinham vereadores, gestão do hospital e médicos e parlamentares federais, todos unidos para direcionar recursos para melhorar a saúde, para trazer um avanço concreto para o médico. Num primeiro momento, eu pensei justamente isso, que daqui a pouco pudesse haver algum conflito ou entendimento, ou talvez busca o HCI pensa de uma forma, a entidade hospitalar pensa de uma forma, o sindicato pensa de outra. E aí o Robledo, a gente conversando, doutor... Quem sabe em algum momento do passado possa ter esse Mas tipo geralmente quando há uma gestão ruim, uma má gestão... percepção, quando... O que acontece, né? Eu sou médico, antes de ser diretor técnico. Claro. Né? Enquanto diretor técnico, a minha função de gestão ela é técnica médica, de fato, né? Mas eu sou médico antes de pensar em ser gestor. Perfeito.
Então trazer essa visão. Na verdade, todos os colegas que estão trabalhando ali, eles são os meus colegas, né? A gente já está atuando de fato, né? Porque às vezes, o que a gente percebe às vezes, algum médico que vai para a gestão em fim de carreira, né? É mais antigo, não quer mais trabalhar, sabe? Ou quer deixar de trabalhar, daí vai ali, não está pegando junto, né? Então, o fato de estar no dia a dia da instituição, trabalhando de fato, fortemente, né? Mais como assistente do que como diretor técnico, permite que a gente identifique esses cenários e vá fazendo com que as coisas andem adequadamente. É exatamente a nossa visão, né? Porque nós também sempre tivemos essa bandeira de, olha, estamos no Simers, somos diretores nesse momento, mas a nossa vida é a medicina. Não podemos reduzir a nossa vida profissional. Em todos os aspectos, né? Primeiro, para nós termos sempre uma independência, uma clareza, né, no nosso julgamento sobre a nossa atividade representativa e fazermos mudanças de rota, e também para termos um contato permanente com o que está acontecendo na ponta, né? Eu vejo que hoje, assim, realmente a gente tem situações muito dramáticas na saúde, né? Especialmente Porto Alegre e região metropolitana. Isso me assusta até por ter sido médico no interior por muito tempo, né? E realmente é uma realidade muito mais dramática, né? Em termos de condições de saúde, exercício da medicina. E tem duas coisas que nós não precisamos nesse momento, né? Que a gente pode jogar lá longe. Primeiro é divisão gratuita, né? É não atuarmos em conjunto se a gente pode atuar em conjunto. E segundo, são personalismos, né? Então, e nós não precisamos disso. Nós temos que ter atuação em grupo e articulação com as instituições. Você vê, né, Fernando, como é engraçada essa dicotomia da capital. O melhor e o pior. É verdade. Né? É verdade. Nós temos o melhor, é a nossa referência final, né, para tudo praticamente, e ao mesmo tempo você tem um cenário adverso a esse, né? Exatamente, é uma desigualdade, e eu vejo assim que o sistema de saúde ele é muito mais disfuncional, né, nos grandes centros do que nos médios e pequenos centros, né? Então a pessoa que depende exclusivamente do SUS numa cidade como Ijuí, numa cidade como Alegrete, enfim, em geral tem uma assistência muito mais rápida e muito mais efetiva, né? Quando eu vim trabalhar aqui, sou cirurgião de cabeça e pescoço, fiz minha formação na Santa Casa, né? Estava aqui uns 2 anos, a gente viu que tinha um potencial muito grande de colocar residência médica aqui. E organizamos, faz 12 anos que nós formamos médico aqui, né? Eu sou coordenador da residência de cirurgia também, então eu estou bem envolvido em tudo, né? Tudo um pouquinho. Eu lembro que na época, nós organizando a residência, o presidente da comissão estadual, né, era um nefrologista de Passo Fundo, já era presidente da Comissão Nacional Estadual de Residência Médica há bastante tempo. Nós almoçando no almoço ali da implantação da residência, foi a vistoria, né, ok. E ele me conhecia, né, ele fez uma brincadeira assim, eu estava aqui há 2 anos. Tá, e aí, como é que está teu serviço aqui, né, de cirurgia de cabeça e pescoço? Eu bem orgulhoso, né, então, professor, olha, ouso dizer que o meu serviço aqui é melhor do que a da residência que eu fiz na Santa Casa de Porto Alegre. E é nessa linha que você falou. De fato, talvez ele fosse. Por quê? Porque eu era o único médico. Eu atendia sozinho. Eu via todas as consultas, todos os retornos, todos os pós-operatórios. Altamente especializado, formado, pronto, né? Enquanto num serviço SUS de um grande hospital, tem toda a questão do residente, acadêmico, etc. e tal. Eu não estava mentindo na minha impressão, né? Simplista, claro, entendo, né? Mas vai nessa linha do que você falou. No fim, acaba que o que eu percebi, assim, é uma medicina mais personalizada. Exatamente. Porque os vínculos mais próximos. Exato. A pessoa que você senta na tua frente, daqui um pouquinho é vizinho do teu pai, da tua mãe. Almoça no mesmo lugar. Almoça no mesmo lugar, né? E quanto mais tempo a gente fica no interior, essa criação de laços com os pacientes, ela é mais fácil e ela acontece mais. Isso torna benéfico. Exato. E até os vínculos institucionais ficam mais próximos. O hospital com a prefeitura, com o Ministério Público. Você tem uma pessoalização. A pessoalização, ela tem um preço, né? A pessoalização. Às vezes ela desgasta, né? Mas ela gera, quem sabe, um compromisso maior. A hora que você tira a cara, né? Você despessoaliza, tira um rosto, uma identificação, fica mais impessoal, fica mais afastado, fica mais longe, sabe? É exatamente a medicina é relação humana, né? É um contraponto entre comprometimento e muitas vezes conveniência. Sim.
Então, pelo afastamento dos vínculos, né, muitas vezes o que nós vemos na gestão da saúde é isso, é conveniência, principalmente nos grandes centros. Né? E aqui existe uma certa indução ao comprometimento, né, como em outras cidades do interior. Sim. Pessoal, eu acho que eu não vou mais apertar vocês têm, acabou, né? As agendas acontece isso, Se então sobrepõe. se Né? sobrepõe Infelizmente, uma porque outra. a conversa está muito boa. Né? O canal está aberto aqui para quando vocês tiverem outra possibilidade de vir aqui em Juí. Doutor, o senhor que está mais perto aqui também, vocês, os Simers, doutores, a gente pode fazer via Meet algumas questões mais pertinentes, de repente, que tem algumas questões para a região aqui. O canal está de porta aberta para vocês. Você tem uma janta agora, o pessoal está esperando vocês. Agradecer, né, que nem né, o Fernando falou, ao Renan, ao doutor Bruno, que são a porta da entrada aqui, né, são da cidade, trabalham aqui, conhecem os hospitais daqui, nossos amigos, né, o Bruno, dia -dia. Nosso amigão do dia a dia também, o Renan. Então, lembrar, o Renan, o Bruno estão aqui de portas abertas. Eu, aqui do ladinho, também estou de portas abertas. E assim como eu também tenho certeza, né? Eu tenho já, o Robledo já conhecia, né? Nos ajudou lá várias vezes na associação. E fico colocar à disposição, né? Quando precisar, estamos aqui do lado. Maravilha, obrigado pelo convite. Sempre é bom estar conversando aí, falando sobre a medicina, sobre o funcionamento. Agradeço. Da mesma forma, foi um grande prazer, né? E para nós realmente é muito bom estarmos, né, em diferentes regiões e cidades conversando com os médicos, entendendo a realidade, né, de cada uma das cidades e das regiões e são mundos que são completamente diferentes. Né? Então, não só conversando com gestores, sejam gestores públicos municipais, gestores hospitalares, mas também com os médicos, né, que obviamente são o nosso público-alvo. E agradecer o Fernando, que vem lá de longe e anda mais que tem andado nesses últimos dias. Mais que notícia ruim. Faz né? parte então, do processo. Né? A gente agradece porque é quem tem nos ajudado a fortalecer essa questão do médico no interior. Que bom, que bom. Fico feliz em recebê-los aqui. Desejo um bom retorno, uma boa janta e estamos à disposição sempre de vocês. Perfeito. Muito obrigado. Boa noite. Pessoal, um abraço. Com isso a gente acaba o nosso programa. Foi mais curto, né, mas diante de todos os compromissos que os doutores têm aqui, abriram uma ótima conversa conosco aqui, um precedente para a gente bater um papo, conversar um pouco, conhecer mais um pouco sobre o Simers, sobre o HCI mais uma vez aqui. Então, uma ótima semana a todos, que seja muito profícua e que tudo aquilo que a gente almeja, a gente conquiste. Fé em Deus. Até a semana que vem. Tchau.